Sobe um pouquinho, Jonathan. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19. O primeiro nível de comprometimento é o culto, mas nós vamos começar pela célula, que é o nível 2. Amém? Assim como está aqui na apostila. Então, 1 Coríntios 16, 19 diz assim: as igrejas da província da Ásia enviam-lhes saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne aonde? A igreja se reúne na casa deles. Então, pastor, célula é bíblico? É, irmãos. A igreja começou em células, na casa das pessoas. Então, nós vemos aqui que Áquila e Priscila, eles estavam saudando afetuosamente no Senhor a igreja que se reunia na casa deles. Eles abriram a porta da sua casa para o trabalho em células. Então nós só vamos retornar ao que foi feito há 2000 anos atrás. Deu certo, irmãos? Sim ou não? Deu, senão você não estaria aqui abençoado. Não é não, Edson? Se não tivesse dado certo, você imagina, uma empresa, a gente estava conversando, acho que foi no dia que a gente estava limpando aqui, eu acho, foi terça-feira, que a gente estava conversando ali, que a Sendas faliu. Quem lembra do supermercado Sendas? O mais velhinho. Pois é. O pai morreu, assumiu os filhos, faliram, irmão, Sendas. A Mesbla faliu, Casa da Banha, Mar e Terra, não é? Então, uma empresa, ou um empreendimento, ou alguma coisa que dura 2000 anos, irmãos, deu muito certo, amém, queridos? A igreja, ela tem mais de 2000 anos. Deu certo. E a igreja começou com um trabalho com células. Então, queridos, nós estaremos realizando a primeira célula. A da Rocinha será na casa da irmã Vânia. Vamos dar uma salva de palmas bem forte para a irmã Vânia. Que Deus dê glória a quem merece glória. A casa da Vânia vai ser abençoada. Não se espantem se o seu Carlos estacionar com um carro novinho aqui na porta, hein? Não se espantem, irmãos. Não se espantem, porque a casa deles vai ser muito abençoada, vai ser próspera. E a segunda célula vai ser na minha casa. Na minha casa já vai começar agora em dezembro. Vai estar eu, pastor Elton, vamos convidar os vizinhos lá. Vai ser uma benção, irmãos. Aí depois a gente quer partir lá para a casa do pastor Elton. Tem a vizinha dele lá que disse para ele que antes não acreditava muito em pastor, não é isso? Que achava que pastor era tudo muquirana, pilantra. Aí, vendo lá o testemunho do pastor Elton, ela mudou de opinião. Então, já temos ela já para começar, em nome de Jesus, 2 células. O meu objetivo é 50 células aqui na Rocinha. Cada célula tem em torno de 10 a 15 pessoas. Se nós tivermos 50 células na Rocinha com 10 pessoas, nós já trazemos para a nossa igreja 500 pessoas. Amém, irmãos? Esse batistério não vai dar, não. Vamos batizar lá na praia, irmãos. Em nome de Jesus. Amém? E, repita comigo. Célula é um estilo de vida. Novamente. Célula é estilo de vida. Aí eu vou continuar lendo. Célula é viver para abençoar, é abrir a casa, abrir a vida, abrir o coração para Jesus e para aqueles que necessitam deste amor próximo à sua casa. Então a Vânia vai estar convidando os vizinhos dela, vai estar convidando os amigos, entendeu? E o que é a célula? A célula é um local de comunhão, de adoração, de contato olho a olho. Muitas vezes, por exemplo, aqui na igreja, às vezes a pessoa está com um problema, às vezes está com um problema no casamento, aí vem para a igreja, assiste o culto, mas aquela pessoa fica sem graça, fica sem jeito de chegar, até para conversar com o pastor mesmo.
Aí o que acontece na célula? Na célula são 10 pessoas, são 15 pessoas. Aí começa a se criar uma intimidade, começa a se criar um relacionamento, um olho no olho. Muitas vezes na célula, o que é falado, muitas vezes fica na célula. Às vezes é um segredo que a pessoa conta, é um desabafo. Então ali, a comunhão, ela é maior. E na célula vai ter o líder de célula, que vai fazer o papel como se fosse o pastor ali. Vai ter o vice-líder da célula, que futuramente vai estar assumindo, e o líder vai estar indo para outra. Então a célula é um local onde a gente se encontra, onde a gente vive momentos muito legais. Ah, pastor, eu não gosto muito disso não, sou muito na minha, entendeu? Mesmo que você não queira abrir uma célula na sua casa, experimente participar de uma. Comece a ir para você ver como é que é. A gente vai dar todo um treinamento. A Igreja Atitude, ela tem todo um treinamento para o líder de célula, tem todo um treinamento para quem vai receber a célula. Ah, minha casa é muito humilde. Ah, pastor, eu não tenho condição de dar lanche, de dar comida para o pessoal. Você não precisa se preocupar com isso. A única coisa que você tem que se preocupar é em abrir a sua casa e o seu coração. E você vai ser, olha, vai ser uma experiência maravilhosa. Você vai começar a se apaixonar. E apaixonar aqui no bom sentido. Não é aquela paixão que vai e vem, não. É se apaixonar, que eu digo com fervor. Você vai amar e se apaixonar pelo trabalho celular. E a gente vai explicar melhor, vai ter curso para isso. Eu já estou marcando um curso no próximo mês. A Igreja Atitude vai vir aqui. Alguns pastores estarão aqui dando um curso de liderança em célula. Amém, irmãos? Então não se preocupe, aqui a gente só está passando a visão para vocês, tá bom? Vamos lá, nível 3. Muito importante. O nível 3 é o discipulado 1+1. O que significa isso, pastor? Esse discipulado 1-1 é quando a gente se coloca à disposição de discipular alguém. O que é discipular alguém? É como se você se tornasse o pastor ou a pastora de alguém. Ou mesmo você ser discipulado por alguém. É quando alguém se torna seu pastor ou sua pastora dentro da célula. Então nós vamos ter aquela célula, 12 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas. E ali você vai ser discipulado por alguém e você também vai estar discipulando alguém. Deu para entender isso, irmãos? Sim ou não? Então, discipular, aí você vai estar mais próximo. Quando você estiver discipulando, você vai se preocupar com aquela pessoa. Você vai amar aquela pessoa, você vai cuidar daquela pessoa. Você vai ligar para ela. Como é que você está, fulano? Está tudo bem? E quando você for discipulado por alguém, alguém que vai ligar para você. Por quê, irmãos? O pastor. Aqui na igreja tem eu, pastor, tem o pastor Sérgio, pastor Elton, pastor Robson. Mas pastor Robson e pastor Sérgio não são tão presentes como eu e pastor Elton podemos ser. Mas mesmo para a gente é complicado. Se você tem uma igreja, por exemplo, com 100 pessoas, é impossível, não é nem complicado, é impossível fazer um papel assim. Mas se a igreja abraçar essa visão do discipulado 1+1, você vai ter alguém com você 24 horas. E você vai estar com alguém 24 horas. Entendeu, irmãos? Você já se sentiu amado? Não é bom? Mas também não é bom quando a gente ama. Quando a gente ama uma pessoa. Então você vai ser amado e você vai amar. Você vai se sentir amado por alguém, você vai amar alguém também. Então nós vamos fazer esse trabalho, discipulado 1+1, que é um trabalho importantíssimo. E ele vai acontecer aonde, pastor? Na célula.
É na célula que isso vai acontecer, esse relacionamento, essa amizade. Você está disposto a amar? O que a Bíblia diz? Os 2 maiores mandamentos, não precisa botar não, Jonathan. Os 2 maiores mandamentos se encontram em Mateus capítulo 22, a partir do versículo 37, quando perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento. Aí Jesus respondeu: amar ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças, de toda a tua alma e com todo o teu coração. E o segundo mandamento, semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se fizeste esses 2 mandamentos, segundo Jesus, resume toda a lei e todos os profetas. Então toda a Bíblia, ela pode ser resumida nesses 2 mandamentos, que é amar a Deus e amar ao próximo. Então, o discipulado 1+1, além de nós estarmos obedecendo esse mandamento, nós estaremos obedecendo o mandamento que Jesus deu aos seus discípulos. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho e fazei discípulos em toda a terra. Então nós estaremos promovendo isso. Eclesiastes, pode descer um pouquinho, Jonathan? Eclesiastes 4, de 9 a 10, que diz assim, ó: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Olha que versículo maravilhoso. Pastor, eu não sei cuidar. Irmão, Deus, o Espírito Santo que habita em você, Jesus chamou o Espírito Santo de quê? De ajudador. O Espírito Santo que está em você, Mary, ele vai te capacitar para ajudar alguém. Eu lembro, irmãos, que quando eu era adolescente, 16 anos eu me converti. Com 16 anos, eu mal sabia que tinha João 3,16 na Bíblia. Nem isso eu sabia, de João 3,16. E um rapaz entrou na igreja. Esse rapaz, ele era homossexual. O pai não aceitava a homossexualidade dele. Ele se sentia rejeitado pelo pai. Ele se sentia abandonado pela família. Minha mãe deve saber de quem eu estou falando. Não vou falar o nome dele aqui. Irmãos, ele me escolheu para discipular ele. Eu mal tinha 2 meses na igreja, 3 meses na igreja. E eu lembro que eu sentado com ele, naquela época tinha pastores, seminaristas. Só de seminarista tinha 70 seminaristas e um pastor aqui na igreja. E ele escolheu a mim, com 16 anos, um novo convertido. Eu lembro que ele sentou do meu lado, ele começou a contar: olha Geraldo, eu sou homossexual, eu estou vindo de um caso de não sei quantos anos. E era um garoto, acho que ele tinha 15, 16 anos também. Eu morei com uma pessoa, e eu aceitei Jesus, mas eu não sei o que fazer. Irmãos, eu comecei a abrir a boca e falar. E eu falava, e no meu pensamento, eu pensava comigo mesmo, como diria aquela presidenta, né? Ô mistério. Né? Eu pensava comigo mesmo, assim, o que eu estou falando? Eu não sabia o que eu estava falando, mas eram palavras de graça. Eram palavras de bênção, irmãos. Eram palavras assim maravilhosas. E eu pensando, mas eu estou falando isso. Eu pensando comigo mesmo lá. E a boca parece que estava falando sozinha. Eu abri a boca e as palavras vinham. E aquele rapaz começou a chorar. E aquele rapaz começou a se quebrantar. E ali eu descobri o Espírito Santo na minha vida. Eu descobri que o Espírito Santo estava em mim. Então, não tenho capacidade, eu não, irmão. Não é você que vai fazer a obra, é o Espírito Santo de Deus. Quando você abrir a tua boca, é o Espírito Santo que vai falar através de você, abençoado. Nível 4, esse é importantíssimo, é o TSD. Esse nível chama-se tempo a sós com Deus.
Nada na nossa vida funciona sem isso aqui, muito menos o nosso trabalho na igreja. Nós precisamos todos os dias ter um tempo a sós com Deus, irmãos. Pode ser 10 minutos, pode ser 15 minutos, pode ser 20, pode ser até 5 minutos. Mas você vai precisar todos os dias separar um tempinho para ler a sua Bíblia, para orar. Todos os dias. Separa um tempinho, de repente no horário do almoço lá no trabalho. De repente antes de você dormir, ou na hora de você acordar. Você vai separar uns 10, 15 minutinhos ali, vai abrir a sua Bíblia. E só você e Deus, porque a célula são 12, 15 pessoas, 10, 8 pessoas. Mas isso aqui não, é só 2 pessoas, você e Deus. Olha em Mateus 6,6. Só abaixar um pouco, Jonathan. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então, seu pai que vê no secreto, o que ele vai fazer? Recompensará, abençoado. O que é recompensa? É bênção. É a gente receber de Deus a vitória. A gente vai voltar para o nível 1. A gente viu o nível 2, nível 3, nível 4. E agora o nível 1 é o culto de celebração. O que eu vejo muito aqui na nossa igreja? Por exemplo, tem um culto de quinta-feira. A pessoa veio no culto de quinta-feira, não é todo mundo, mas às vezes a pessoa vem no culto de quinta-feira, aí não vem no culto de domingo. Aí tem gente que vem no culto de domingo, aí não vem no culto de quinta-feira. Ou vem no culto de segunda-feira e não vem no culto de quinta nem de domingo. Inclusive tem pessoas que vêm no encontro das mulheres, no sábado, uma vez por mês, e não vêm mais na igreja. Irmãos, culto das mulheres, concentração dos brabos, célula, não é culto. A gente precisa estar no culto. Se você só vai para a célula, se você só vai para o encontro das mulheres, se você só vai para a concentração dos bravos, se você só vai para o culto jovem no sábado, se você só vai para qualquer outra atividade da igreja, você não vem no culto de celebração, no culto da vitória, no culto do mais um, no culto de oração, a não ser que seja por motivo de trabalho, a não ser que você more muito distante, caso do irmão Isaías. Irmão Isaías mora longe, irmãos. Tem que pegar 2 ônibus, né, irmão Isaías? 2 ônibus. Onde que o senhor mora mesmo? Em Manguinhos, irmãos. Então a gente não pode exigir, quem sabe a gente não vai fazer uma célula lá em Manguinhos, hein? Então a gente não pode exigir que o irmão Isaías com a sua esposa, que eles estejam aqui, culto segunda-feira, quinta-feira, domingo, não. Mas ele mora muito longe. Mas nós moramos perto da igreja. Nós moramos próximos. Então não é o caso aqui dos irmãos, não, mas é o caso de muitas pessoas aqui. Amém ou não amém? Olha o Salmo 133, versículos de 1 a 3. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hernon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Nos cultos, o Senhor vai ordenar a bênção sobre a sua vida e a vida para sempre. Amém, irmãos? Glória a Deus.
Vamos descer um pouquinho aqui. Desce um pouco aí para Josué 1, de 1 a 2, só para a gente ler um texto, que fica mais fácil depois para explicar. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Lembra que no início dessa palavra eu disse para os irmãos que a visão ela vem de Deus, em primeiro lugar para quem? Pro pastor. Naquela época, Deus tinha dado a visão da sua vontade para quem? Para Moisés. Correto, irmãos? Olha o que o texto diz. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num. Então precisou Moisés morrer para Deus então ir a Josué. Então a visão não é dada para o pastor Elton, a visão não é dada para o pastor Robson, a visão não é dada para o pastor Sérgio, a visão é dada para o pastor Geraldo. O pastor Geraldo é o pastor dessa igreja. Se o pastor Elton vir com a visão diferente, se você ouvir o pastor Elton, você está ouvindo a voz do diabo. Se o pastor Sérgio vir com uma visão diferente, se você ouvir a voz do pastor Sérgio, você está ouvindo a voz do diabo. E assim com o pastor Robson. Eu estou sendo bem claro para os irmãos. Então isso, queridos, o UP Líderes é exatamente isso. É a preparação de líderes para caminharem na unção do pastor da igreja. Esse treinamento será dado aqui na igreja. Passamos a ser Igreja Atitude. Então nós estamos sobre a unção do pastor Josué Valandro, inclusive eu. Sobre a unção dele. Se eu fizer alguma coisa fora da visão do pastor Josué Valandro, eu estou sobre maldição e levando a igreja à maldição também. Por isso é muito importante a decisão que vamos tomar. Se vamos estar com a igreja, se vamos nos tornar a Igreja Atitude, nós se aceitarmos, se a igreja aceitar essa fusão, nós temos que obedecer e estar debaixo da unção do pastor Josué Valandro. A visão que a igreja vai adotar é a visão celular. Eu estou passando a visão aqui para vocês. Já falei sobre célula, já falei sobre a sós com Deus, já falei sobre o discipulado. E agora estou falando sobre liderança, sobre preparação de líderes que caminhem sobre a unção do pastor da igreja, sobre a unção do anjo da igreja. O anjo da igreja, pastor Geraldo, dessa igreja local. Vou continuar sendo anjo com o pastor Valandro, se passarmos a ser atitude, sim. Mas eu vou estar sobre a unção dele. Eu vou estar sujeito, submetido à liderança do pastor Josué. Se amanhã ou depois o pastor Josué mudar a visão, eu como pastor aqui da igreja, se formos Igreja Atitude, vamos acompanhar a visão que Deus deu ao pastor Josué. Deu para entender isso, irmãos? Pois é, isso é importante. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Vocês pensam que essa ideia surgiu de mim, de procurar atitude, de querer aqui implantar visão celular? Irmãos, isso veio do nada, isso veio de Deus, irmãos. É exatamente o que está escrito assim, ó. Foi Deus quem efetuou no meu coração o querer e o realizar. Mais do que ninguém aqui, eu amo essa igreja. Eu sou o mais antigo aqui, ninguém aqui é mais antigo do que eu. Eu estou aqui desde o começo. Depois de mim vem o irmão Silênio, Raimundo, mas antes dele eu já estava aqui. Antes do Raimundo, antes do João. Eu fui visitar o João com o pastor Werner, irmão Silênio é testemunha.
Eu carreguei muito peso aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu, o irmão Aloysio, o irmão Semir. Quem criou a logo da igreja fui eu, irmãos. Mas pensem comigo, eu amo essa igreja. Assim como eu amo a minha filha. Minha filha vai completar 18 anos. Se minha filha chegar para mim e falar assim, papai, apareceu uma oportunidade de eu estudar e trabalhar lá nos Estados Unidos. É uma oportunidade que eu tenho única. Irmãos, o meu coração vai doer. Mas vocês acham que eu vou impedir minha filha de ir para os Estados Unidos? De garantir um futuro melhor para ela, num país muito melhor que o nosso? É aquele negócio da história da vaquinha que eu falei para os irmãos, né? Às vezes a gente tem que jogar a vaquinha num abismo, que a gente fica tão agarrado à vaquinha, e tem gente que fica tão agarrado aos filhos, que às vezes até impede o filho de prosperar. Eu quero ver minha igreja lotada. Eu quero ver minha igreja com 200, 500, 1.000, 5.000 pessoas. Eu quero que a minha igreja ganhe a rocinha para Cristo. É isso que eu quero, irmãos. Eu não vou dar a minha igreja de bandeja. Não. Assim como eu não daria minha filha de bandeja para os Estados Unidos. Isso não é dar a igreja de bandeja. Isso é você se despreender. Porque a igreja não... O pastor Sérgio, ele costuma bater na parede e dizer que a igreja não é isso aqui. Ele está certo. Não tem na escola dominical, o pastor Sérgio não bate na parede? Ele está corretíssimo. Isso aqui não é a igreja somos nós, irmãos. Eu e você. Por que a gente vai ficar se apegando a isso aqui, a tijolo? Não, irmãos. Vamos nos apegar a pessoas. Trazer pessoas para cá, irmãos. Lotar essa igreja. Hoje está até cheia a igreja, que benção. Tem até bastante gente. Mas é lotar isso aqui, ó, essas cadeiras ali, ó, nem subir mais, deixar aqui embaixo. Para as pessoas sentarem aqui, porque não vai ter lugar. Amém? Amém, Miriam? Glória a Deus. Finalmente, irmãos, temos 3 ainda, né? Já são 8 e 7. Nível 6, escola de avivamento. Então, a gente sonha em formar uma nova geração de avivalistas. Essa escola de avivamentos, irmãos, é exatamente esse aplicativo que eu tenho aqui, ó. Esse aplicativo, ele tem vários cursos, ele tem vídeos, pastor Josué Valando explicando vários assuntos. Eu vou passar para todo mundo que tem celular aqui na igreja. Você, ó, tá no meu celular. É de graça. É como se fosse um seminário que você vai estar fazendo com o seu celular. Inclusive dá até certificado. Então essa escola de avivamento é uma faculdade que a gente tem dentro do nosso celular. E totalmente de graça. Pastor, eu tenho dificuldade para ler. Tem vídeos aqui. Pastor Josué explicando o que é célula, o que é discipulado, o que é a sós com Deus. Tem apostilas, tem treinamento para quem vai se batizar, tem treinamento para líder. Então, essa escola do avivamento tem treinamento lá na Atitude, na sede, na Barra. Você pode tanto ir para o treinamento lá, como você pode acompanhar da sua casa pelo seu celular. Porque é tudo filmado também. Então, é importante que você aprenda. Porque a Igreja Batista é uma igreja que ensina. Isso aqui é uma EBD 2.0. A gente vai ter uma EBD 2.0 no celular. Mês que vem um grupo da Igreja Atitude aqui para nos fazer um seminário aqui de liderança. Vou pegar os líderes da igreja, pessoal do Ministério Infantil, do Ministério de Louvor, diáconos,
Os líderes aí, quem quiser ser líder de célula, vem também. Quem quiser abrir célula na sua casa. Você vai ser treinado, preparado. E para a gente andar um pouquinho mais rápido, nível 7, falta esse, só mais outro, dízimo e oferta. Nós somos uma igreja dizimista, graças a Deus. Aqui é uma igreja dizimista. Mas temos ainda alguns irmãos que não são. Irmãos, o dízimo e a oferta é bênção para a nossa vida. Eu costumo falar aqui, eu estava conversando com o Carlos, da Joana, a gente estava visitando o Chico no hospital, e o Carlos é um empreendedor, o Carlos tem essa natureza empreendedora. Eu acho bacana, um garoto novo, tem uma visão bacana. E eu estava falando com ele, olha Carlos, eu vou falar para você do que eu vejo lá na igreja. As pessoas mais abençoadas da igreja são as pessoas que dão o seu dízimo, que dão a sua oferta. Eu já vi gente saindo daqui, ó, que hoje está muito bem, irmãos. Eu vou falar que é meu amigo, né, o Eliel. O Eliel, irmãos, saiu da igreja, já deve ter uns 4 anos. O Eliel ficou 3 anos dando dízimo na nossa igreja. Era todo mês R$700 de dízimo. A Luísa aqui é testemunha. Ele mandava o dízimo e eu mandava para a tesouraria. R$700, faz a conta aí, qual era o salário dele há 3 anos atrás? R$7.000, irmãos. Por que o Eliel parou de dar o dízimo aqui? Porque ele está frequentando uma igreja, está tocando numa igreja lá. Eu falei, ele me ligou, falei, não, Eliel, você deve dar o dízimo na sua igreja. Eliel é diretor de... não vou nem falar... É guitarrista, ele é guitarrista. E hoje deve estar aí 9, 10 mil reais de salário, irmãos. Vou falar de outra pessoa, porque é minha amiga, eu posso falar, a Janete. Janete, de vez em quando, dá o dízimo na nossa igreja, irmãos. Dízimo da Janete, R$1.000. E quando a Janete era da nossa igreja, era dizimista, fiel. É o salário da Janete. Saiu para João Pessoa. A gente ficou preocupado, porque eu e a Rose, nós gostamos muito deles, são nossos amigos. Mas Janete e Schubert, como eram pessoas fiéis nos seus dízimos, Deus não deixou de honrá-los lá na Paraíba. Então, irmãos, tem o exemplo da minha mãe. Minha mãe é dizimista fiel. Sempre que eu preciso de dinheiro, tem minha mãe. Eu fico duro, mas ela não. É dizimista fiel, irmãos. Não falta nada. Minha mãe tem fama de rica na igreja. Não falta nada, porque ela é fiel. Então, queridos, o comprometimento que você tem não é nem questão de visão. É um comprometimento que se deve ter com Deus. De ser dizimista, de ser ofertante na casa do Senhor, irmãos. As filhas do irmão Silene são empresárias. O irmão Raimundo, dizimista fiel da igreja. Dizimista fiel, irmão Raimundo e irmão Silene. São dizimistas fiéis. Senhor, aqui eu não quero ficar citando o nome de todo mundo. Aqui na igreja, a maioria são dizimistas. Irmão Aloysio, irmã Mary, e muitos aqui, a grande maioria, graças a Deus. Mas se você não é, seja irmão Joana, dizimista, é bênção, irmão, é bênção. Você crê nisso, dê um glória a Deus. É bênção, irmãos. E aí a gente vai para o último ponto, que é o voluntariado, nível 8, lá embaixo, John. O que é o voluntariado? Irmão, é o que a gente fez aqui na terça-feira, irmãos. O que foi feito aqui, irmã Miriam, na terça-feira? Foi mutirão. Não é? Alguém recebeu para fazer isso? Foi trabalho o quê? Voluntário. Trabalho de amor, irmãos. O 8º compromisso que a gente tem que ter com a visão da igreja
é sermos voluntários. Trabalho voluntário. O que você sabe fazer? Ah, não sei fazer nada. Você sabe passar uma vassoura na igreja? Então você sabe fazer alguma coisa. O outro ali... Então você pode contar história para as crianças, para os adolescentes. Amém. Você sabe... Ah, só quem sabe tocar que serve na igreja? Não, irmão. Nada disso. Irmão Alcemir, terça-feira, foi o primeiro a chegar aqui. Veio do trabalho cansado, já tinha se aborrecido lá com os funcionários. Que o irmão Alcemir é empresário também, né? Tem um monte de funcionário lá enchendo o saco dele. Mas veio, irmão Alcemir, foi o primeiro. Daqui a pouco estava a gente subindo, jogando lixo lá de cima fora. Então, irmãos, seja voluntário na igreja. Sempre tem algo para fazer na igreja. Sempre tem. Sempre tem. Não sei fazer, aprende. A gente ensina com o maior carinho. A mídia precisa de gente. Estou eu aqui na mídia hoje. Aí estou controlando o som da transmissão. Baterista. Nosso baterista vai embora. Precisa de baterista. Aí estou eu aqui hoje na mídia, com fone de ouvido, controlando, saber como é que está o som que está sendo transmitido na live. Passando aqui o data show para vocês aqui e o data show para o pessoal que está cantando. Estava fazendo 3 coisas ali ao mesmo tempo. Porque não tem pessoas, porque não tem voluntários. Pessoas têm, não tem voluntários. Então, você não sabe, você está achando que não tem nada para fazer, é só chegar para mim e perguntar. Pastor, o que tem para fazer na igreja? Que eu vou te falar rapidinho. O que tem para fazer? Por isso que ninguém pergunta. É só perguntar, irmão, que a gente mostra aí. Então, vamos recapitular para a gente encerrar. Aqui no nosso círculo, nosso primeiro compromisso é um compromisso com o culto. Nosso segundo compromisso é um compromisso com a célula. Terceiro compromisso é com o discipulado. Quarto compromisso é com o tempo a sós com Deus. Quinto compromisso é com a visão. Ali está atitude e visão, mas é com a visão da igreja, com a visão do pastor, do anjo da igreja. Sexto compromisso é com o aprendizado, é entendermos, é conhecermos a visão da igreja, é estudarmos a visão da igreja. Sétimo compromisso, dízimos e ofertas. E o oitavo compromisso, o voluntariado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Vamos ficar de pé. Glória a Deus.